Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, Gerson Pérez falando diretamente do Clube Xadrez Online, São Sebastião do Paraíso, Minas. Este curso é o de treinador e esta é a aula de número 2. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o papel do treinador, falamos que ele lida com xadrez competitivo, visão então ali do professor, né? Porque na próxima semana a gente vai falar do xadrez competitivo, visão do aluno. Claro que muitos aqui são também jogadores, o que se aplica ao treinador, em termos de conhecimento, pode ser aplicado também ao aluno, já que ele vai transferir o conhecimento. A ideia, então, é você ficar do outro lado, se você for só jogador, fica do outro lado ali e absorve esse conhecimento. Uma hora que a gente vai falando lá de tática, então nós vamos falar como que o professor vai trabalhar a tática com os alunos. Então, a ideia é que você veja do lado do aluno, né? Como que você aproveita isso como aluno. Beleza? Já tem aí, ó. Tem uma dúvida sobre a aula de ontem. Fala, Carlos. Qual a diferença entre blefe e golpe tático? Tudo faz parte da tática, tudo são ameaças. A questão é que o golpe tático é uma ameaça que você gera, mas em geral esse golpe tático é parecido com o que a gente chama de cilada. Se der certo, beleza, se não deu, a posição continua. O blefe é algo falso. É como se você estivesse jogando cartas e você trucasse, está jogando truco, você truca, mas você não tem carta. Se o cara for, você perde. Então, é mais ou menos nessa linha aí, tá bom? A gente nunca faz blefe, a gente sempre espera o melhor do outro. A gente faz cilada. Essa diferença, inclusive, de blefe e cilada, está no volume 1 do Tratado Geral de Xadrez do Roberto Grau. Ah lá, o Robervan já fez uma observação legal. De fato, é interessante mesmo a pergunta. Então, ó, hoje nós vamos começar com a tática. A tática lida com a defesa. Nós fizemos aí mais os fundamentos lá no curso de instrutor. Nesse curso de treinador, então, a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, mais intermediário, para chegar lá no avançado, no curso de jogador. Se você estivesse de brancas nessa posição, como que você analisa essa posição? Ao invés de pensar em lances, comece a pensar em ideias. Ao invés de você já tentar procurar ali, através do cálculo, qual seria o lance, tente entender a posição. Primeiro, como que eu sei que essa posição é de tática e ela não é de estratégia? Quem sabe aí como que eu vou analisar a posição para identificar se é ou não de tática. O que vocês me contam aí? Eu de tática estou ruinzinho. Olha aí o Álvaro chorando. Antes de calcular, analisar a posição. Cravada do bispo. Ah, beleza. Tá joia, Robervan. Entendido. Tá bom. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar é uma divisão de tabuleiro como se fosse... Opa, essa divisão do professor aí tá meio ruim. Tá com vantagem para as brancas aí. Tá com 5 para as brancas, tá com 4 para as pretas. Então, ó,
Se eu tenho peças no campo do adversário, aí o que acontece? Se eu tenho peças no campo do adversário, provavelmente vai ter alguma coisa na tática. Tem possibilidade de ter alguma coisa na tática, porque as peças já começam a entrar em choque. Eu já estou dentro do campo do outro. E isso, observa, ó o bispo, ó a torre, olha a dama que pode acessar, porque às vezes eu não estou lá dentro, mas eu consigo acessar. Ok? Se é estratégia, não tem peça dentro do campo do outro, eu vou ter que fazer manobras ainda. Então, aqui são elementos, são motivos da tática. Agora eu vou buscar esses motivos. O que eu consigo observar aí na posição? Ó, que eu tenho uma cravada para poder explorar. Essa peça aqui também está cravada. Então, é uma leitura, é um raio-x que eu faço da posição em busca de temas. Então, primeiro, eu identifico se é tática ou se é estratégia. No caso, é tática. Então, eu vou em cima dos temas táticos. Agora, o que mais que eu tenho? Antes de passar para o passo 3, ó, essa peça ela está sobrecarregada. Está defendendo o bispo, está defendendo a casa G6. Então, eu posso defender casa e casa, uma mesma peça sobrecarregada defendendo duas casas. Eu posso defender peça e peça, uma mesma peça defendendo duas peças. Posso defender casa e também peça, como se fosse uma defesa mista. Então, a dama está defendendo uma casa importante para o branco não entrar e está defendendo uma peça. Beleza, agora eu vou para os lances candidatos, passo de número 3. Esse passo 3, então, é onde eu vou verificar os lances candidatos. Quais são os lances candidatos mais prováveis de acontecer aí? O que vocês recomendam em termos de lances candidatos? Beleza, então vamos estabelecer aí os lances candidatos. Então vamos lá. Eu costumo trabalhar com 3 lances candidatos. Então, em logística, a gente tem o plano A, não deu, vamos para o B. E vamos para o C. Então, se não der, aí pode chorar, porque você já tentou 3 coisas. Então, ó, aqui eu tenho, por exemplo, torre vezes C8, jogada candidata. 2. Eu tenho, o que a gente poderia fazer? Bispo toma G7. Segunda jogada candidata. O que mais que eu poderia fazer? Dama C7, infiltrando no adversário. Tá dentro do campo dele. Então, isso são 3 possíveis lances. Eu gosto de colocar na frente, o primeiro da fila, a gente chama de jogada intuitiva. É aquela que você bate o olho e já acredita que seja ela. Então, essa jogada você tem que dar uma ênfase, você tem que respeitar muito ela, porque faz parte da experiência da gente, do nosso conhecimento prévio. É aquela primeira jogada. Só que não fica nela, porque você pode ficar nesse lance e ter um outro que seja superior.
Então, é melhor que você faça o seguinte, que você calcule, comece por ela, mas também dê uma olhada na posição. Agora, pode ser que nenhuma dessas dê certo. Aí você pode usar essa ideia somada com essa, pode pegar essa com essa. Então, isso pode dar 4, 5. Se nenhuma dessas três forem suficientes, você vai buscando outras opções até juntando coisas que você já fez. Isso aí a gente vai ver mais lá na análise do cálculo, que agora a gente tem que priorizar mais os motivos, os temas da tática. Então, este lance parece ser muito bom. A pressão em C8, que tem uma torre cravando o bispo e a dama também atacando lá. E a dama também está olhando para G6. Então aí é um tema que a gente chama de desvio. A peça é sobrecarregada, então ela defende o bispo, defende a casa fraca. Toda peça sobrecarregada, você faz um desvio em cima dela. Tema do desvio, ok? Isso aí, o tema do desvio é só você lembrar da Netflix. Você nunca vai esquecer. Você vai abrir o livro ali para estudar xadrez, vai abrir lá o Maestro para estudar e tem um filme bom, uma série boa, você abandona tudo e vai lá na Netflix assistir. E aí, adeus, adeus estudo de xadrez. Então, o tema do desvio hoje, antigamente era o clube, antigamente era a balada, agora hoje é Netflix. Aí, o seguinte, torre toma C8, explora isso, porque desvia a ação da dama. Então, nós temos as três possibilidades, aí já passamos para o passo 4 agora, porque é o filtro, né? Você estabelece as jogadas candidatas, no passo 4 você calcula em cima delas, fica só com uma, e essa jogada então vai ser o que você vai fazer na partida. Mas ainda tem o passo 5. O que é o passo 5? A gente chama de recálculo. Recálculo, antes de fazer aquela jogada que você pensou, você recalcula apenas ela, dando uma olhada geral na partida para ver se não faltou nada. Então, tá certo aqui, né, pessoal? Torre toma, dama G6. Como é que evita a exploração dessa cravada? Não tem jeito, porque a dama aqui é um mero cheque, que eu vou sair para cá. Beleza esse? Tranquilo? Então são 5 passinhos. Primeiro, eu verifico mesmo se é tática. Segundo, o que eu faço? Se for tática, busco os elementos que estão ali presentes na posição. Porque esses elementos, eles vão puxando os lances. Cada lance desse que eu pensei, tudo foi em cima exatamente dos temas. Torre toma C8, explorando o tema do desvio. O dama G6, explorando a cravada. Aquele dama C7 que eu tinha pensado antes. O bispo toma G7, também pensando em uma cravada. Mas o único que dá certo é o torre toma C8. Vou buscar uma nova posição agora, tá? Todo mundo, quando faz tática, é desse jeito? É assim que vocês é, elaboram uma exploração tática? Ou vocês pensam diferente? É assim, Robervan? O Robervan é aluno aqui das antigas, né? Sabe tudo. Então vamos lá. Agora vai ser ponto de vista de pretas. Vocês vão pensar para as pretas aí.
Então já vai aparecer. Estou montando a posição. Eita, jogam. Pronto, já apareceu a posição para vocês. Eu mantenho sempre. Aí, ó, Robervan é aluno tradicional aqui, né? Já sabe tudo que a gente passa, inclusive, né? Claro que as posições vão mudando, mas os conceitos ficam. Então, se você tivesse de pretas, como que você trabalharia essa posição aí? Tá faltando uma peça do branco aqui, não tá não? Tá faltando uma pecinha do branco, meninos. Deixa eu ver onde tá essa pecinha. Não tá? Tem um cavalo a mais aí. Ou tá sobrando uma peça, né? Tá. Se eu for zerar essa posição, acho que tem que botar tudo de novo. Deixa eu ver uma coisa. Não, tá certo. Só tirar aqui. Pronto, beleza. Se você tivesse de pretas, o que que você jogaria aqui? Então faz o mesmo esquema, vê se é estratégia ou tática. Em seguida, passo 2, então, ó. Temas, 3, jogar as candidatas, 4, cálculo, 5, recálculo. E aí, algum palpite? Nada? Álvaro, Carlos, Eduardo, José Roberto, Robervan? Nem um palpitinho?
Ó, já estão surgindo os lances ali, beleza. É o branco, tá? É, as pretas, branco joga, as brancas fazem a defesa aqui. Então, bispo toma F2, torre G4, torre B1, torre toma B3, torre toma G3. Ó, estão surgindo as jogadas legais aí. Bom, pessoal, e temas? Quais temas que vocês viram? Quais temas vocês conseguiram visualizar nessa posição? Uma coisa importante para o nosso aluno é mostrar para ele uma linha de raciocínio, como que ele raciocina, né? Como é que é o pensamento dele. Ó, os temas, cravada, cravada do peão de F2, cravada de G3. Legal, múltiplas cravadas aí, perfeito. Então aí o tema é cravada, né? Então, ó, nós temos uma cravada aqui, nós temos uma cravada aqui, temos até uma cravada aqui. Que já já vocês vão entender por quê. Então o lance é exatamente torre toma. Torre toma aqui, aí vem a pedrada, torre G8. Por isso que tinha uma cravada também horizontal. Eu adoro esse diagrama aqui, porque dá para mostrar para o aluno a cravada vertical, a cravada horizontal e a cravada diagonal. É um diagrama realmente muito bom, muito didático para trabalhar com os alunos. Agora, o Eduardo tinha uma outra ideia. Era torre B1, Eduardo, é isso? Você estava pensando nesse aqui, torre B1? É, e se eu tomar? Mostra aí pra gente a sequência, vai lá. Isso toma. Você considerou tomada de rei. Que a ideia de tirar a torre era para poder fazer o outro tomar com a torre, né? Mas pode tomar de rei agora. Então, este fura, tá vendo? É por isso que tem a análise e o cálculo. A análise são as ideias que vão surgindo na nossa mente. E o cálculo é a parte concreta dessas ideias. O que, que é que dá para a gente explorar na posição? Perfeito? Isso. Então, na hora de fazer o cálculo, é importante olhar isso. E se você decidiu pelo torre B1, aí faça o recálculo. Só em cima dele você calcula de novo. Agora vamos lá, pessoal, vamos colocando aí para a gente finalizar esse pilar. Aí vocês entenderam como é que faz. Identifica se é tática ou estratégia, isso nós vamos ensinar o aluno. Olha, tá vendo? Tem um monte de peça dentro do campo do adversário. Ou tem peça que pode chegar até o campo do adversário.
Então, isso é tática. Já está tudo prontinho. Agora vamos buscar os temas. Uma cravada, uma peça sobrecarregada, que são as que a gente já viu. Vão colocando aí quais temas vocês conhecem. Quais motivos táticos vocês conhecem. Então, ó, ali tem uma cravada, né? Já disseram cravada. Ó, então, cravada é um motivo tático. A gente já tinha visto também desvio da defesa, isso nos dois diagramas, e peça sobrecarregada. A sobrecarga. Peça sobrecarregada. O que mais? Descoberto, que pode ser um cheque descoberto ou um ataque a descoberto, né? Se uma dessas peças for o rei, aí vai ser um cheque descoberto. Senão vai ser um ataque descoberto. Duplo, que pode ser um cheque duplo, se um deles for o rei, ou um ataque duplo. Garfo, que é um duplo de peão. Ó, raio-x, que é o espeto. Raio-x. Popular espeto. Isso. Popular espeto. Zug. O Zug e Zhuang, né? Perde por obrigação de jogar, não tem jogada útil. Rei exposto. Rei exposto. Rei exposto. O rei exposto é mais da estratégia. Rei exposto é mais da estratégia. Você vê a posição que está mais aberta e aí você monta um plano para ir para cima. Agora, como vai realizar esse plano, aí já é mais de natureza tática. Tá, mas encaixa aqui também, beleza, porque para gerar o ataque, o rei vai estar exposto. Segundo Lapertose, o dump são os problemas de defesa, alinhamento, mobilidade e promoção. Exatamente. É que esse aí antecede ainda, né? O livro do Júlio, até fiz uma entrevista com ele, quando foi lançado o livro, está lá no canal do Clube Xadrez. Ele explicou nessa entrevista que as posições que a gente já está acostumado, você vai fazer exercício de tática, seja online, seja em livros, já está tudo pronto. Agora, como chega naquela posição? Então, o dump, ele tem essa preocupação de antecipar, de explicar para a gente por que chegou, porque a gente viu essa posição já prontinha, mas o que levou a essa posição? Então, ele pega um pouquinho mais para trás. Então, ele estabelece as bases. E aí são esses temas, né? Dá problema de defesa, alinhamento, mobilidade e promoção. Para dar, inclusive, esse nominho bonito de dump, né? Muito bacana. Eu já falei aqui, de vez em quando surgem alguns livros muito interessantes. Recomendo muito bom o livro Espírito da Abertura, que seria um livro que eu queria comprar para dar aula, e o Joel, como enxadrista amador, não tinha, nós fizemos. O livro do Júlio é um livro realmente revolucionário para aquilo que se propõe. Uma outra obra muito bacana é o livro do Herman Cláudio. Eu estudei numa obra de 400 páginas, do Mais Eles, que é o final de peões, e o Herman Cláudio, nos Peões Mágicos, fez um livro de pouco mais de 100 páginas, muito mais completo e muito mais didático. Então, você economiza ali uma leitura de umas 300 páginas para algo muito atualizado. Um outro livro que eu gostei muito é o Guia Completo de Finais do Silma, que é de acordo com aqueles níveis de rating. 1000 a 1200, que tipo de final você tem que ver, 1200 a 1400, 1400 a 1600, e assim vai. O Carlos, não sei se está certo. O que é que o Carlos colocou aí? Qual que é a dúvida, Carlos?
Deixa eu ver uma coisa. Não sei se está certo. Ó, fraqueza da oitava, né? Peça sobrecarregada. Eduardo colocou já um tantão aqui. O Carlos, descoberto, duplo, raio-x e garfo. Isso. Eu já li esses e já passei para cá. O garfo é o duplo de peão, né? Que a gente chama de garfo. Tá certinho, Carlos. Muito bom. Ah, o nome é Zug. A gente coloca só Zug. Z-U-G. Zug Zhuang. Aqui faltou um Z para mim. Zug Zhuang. Mas a gente costuma falar só Zug. Para os íntimos, ó, ficou em Zug. Então, perde pela obrigação de jogar, não tem jogada útil. Um outro livro muito bacana também, que eu achei revolucionário, foi um que nós fizemos este ano, aqui uma análise sobre ele, né? Que é como a gente faz os cursos aqui em cima de livro. A gente faz uma crítica do livro, a gente faz como se fosse um resumo dele, faz uma sinopse dele. E foi o livro O Método Pica-Pau, Woodpecker. É o livro do GM Axel Smith. Tinha um outro livro muito bacana dele também, que eu utilizei no outro curso, que é Como Aumentar o Seu Rating. Um livro muito bacana, umas técnicas lá interessantes. Mas esse é muito joia, porque ele pegou 1.128 posições de campeões do mundo. E aí ele colocava essas posições divididas em básico, intermediário e avançado. Mais ou menos 70% intermediário, 20% do básico, 10% do avançado. Foi mais ou menos essa divisão que ele fez. E se você tivesse, por exemplo, tempo para estudar aquilo em 4 meses, se esse fosse o seu objetivo, você leria uma vez, em seguida você faria os mesmos diagramas em 2 meses. Depois os mesmos em 1 mês. Depois os mesmos em 2 semanas. Então você faria 4 vezes, sempre caindo pela metade do tempo. Então ele alega que não é a quantidade que você vê, que o mais não é mais. Na realidade, nesse caso dele, o menos é mais. Ele colocou alguns diagramas ali que ele considerava, ele o outro autor, né? Ele é o coautor, que os autores consideravam assim diagramas chaves. E se você soubesse então aqueles diagramas, os temas que estavam ali por trás e como resolvê-los, você teria uma compreensão muito boa da tática. Tática é como se fosse musculação. Você vai na academia, não adianta ficar 10 horas um dia. Você vai um dia, 1 hora, depois você volta mais um outro dia, e isso você vai tonificando o seu músculo. E é isso que a gente faz então com os alunos. Um pouquinho de exposição a cada dia. O método 6 pilares é isso, né? É um pouquinho de cada coisa, como na escola. Mas para a tática, então, é fundamental. Eu lembro que o meu professor de biologia falava assim, olha, não adianta, se você quiser ficar protegido aí com vitamina C, você chupar um balaio de laranja e o organismo vai reter aquilo que importa para ele e vai eliminar o restante. Então, uma laranja hoje, uma outra amanhã, depois de amanhã e assim por diante. E você vai ficar fortalecido ali de vitamina C. Então, você é um bom exemplo para a gente que na tática não adianta estudar 5 horas, 10 horas um dia. É um pouquinho de disposição a cada dia. Se você não tem uma conta, por exemplo, no chess.com, ele te libera 5 diagramas ao dia. Você faz 5 diagramas ao dia, tá bom? Quando você vai fazer a tática lá, ele te libera 5, se você não tem nenhum plano. 5 eu acho pouco até, poderia fazer um pouco mais. Ó, oitava fileira, sacrifício do bispo em H7, ó, faltou oitava. Oitava seria a mesma coisa que a primeira, né? Oitava de um, a primeira do outro. Oitava fila, ou fileira. Bloqueio, a gente colocou bloqueio? Acho que não, né? Bloqueio. Liberação de casa. Bloqueio de casa, ou bloqueio de diagonal, vertical horizontal. Liberação. Então, um você abre espaço, outro você fecha. Tem um outro chamado interferência. Você coloca uma peça no meio. Interferência.
Então, a gente vai buscando estes teminhas aí. Estes temas nos ajudam, são os temas, são os guias que a gente tem para poder encontrar os lances candidatos. Beleza, então? Para a tática, ok? Vocês têm dúvida? Lá no finalzinho tem os livros recomendados, né? Então, eu não vou nem entrar nisso agora, porque depois, bom, quem está no Maestro já tem tudo lá. Nós completamos esses dias 1.600 horas de treinamento, já está tudo lá na plataforma, e por ano a gente está gerando mais 400 horas. Então, só desses cursos online aqui, fora alguns vídeos que eu gravo separadamente. Então, praticamente tem tudo lá. Quem está no Maestro não precisa comprar absolutamente mais nada, porque tem conteúdo médio, básico, avançado, de todos os pilares. Beleza? Joia? Então, depois eu vou recomendar os vídeos que estão lá no Maestros e também algumas obras que eu gostei. E estratégia, pessoal? Como é que estuda estratégia? Agora a gente vai passar pelo quarto pilar, igualzinho a gente fez lá com o curso de instrutor. Só que agora já é mais avançadinho, porque lá nós tratamos só da base, né? Explicamos o que é cada coisa. Aqui não tem necessidade, já é um pouquinho mais avançado, porque em tese, o cara que vai fazer o treinamento, ele já passou por uma base ali do xadrez educacional, nesta sequência normal que a gente está imaginando para o nosso aluno. Se ele não passou, aí se está num projeto, está num clube, ele não tem aquela sequência da escola, que ele é estimulado, o xadrez ali mais para desenvolver habilidades, né, cognitivas dele, comportamentais, para ajudar nas outras disciplinas, você vai ter a necessidade, então, de fazer aquilo que nós fizemos lá no curso de instrutor, passar o básico para ele. Inclusive, se ele nem souber as regras, vai ter que falar, inclusive, das regras. Então, lá a gente tratou das regras e noções elementares. Aqui a gente já está elevando um pouquinho o nível. Eu vou colocar aqui outro diagrama e aí vocês vão tentar colocar aí para mim como se estuda estratégia. O tema é estratégia. O que é estratégia, por exemplo? O que é estratégia? Nós estudamos lá no curso de instrutor. Qual seria uma boa recomendação para o nosso aluno estudar estratégia? Se tem um livro que você gosta, um programa que você gosta. Pronto, essa posição aí foi jogada em 1936, torneio de Moscou, Botvinnik de brancas, vai aparecer para vocês agora. Botvinnik de brancas e de pretas, floor. Essa é uma posição que eu já estudei em outras ocasiões, uma posição muito conhecida, que eu gosto demais de passar essa posição aí para estudar estratégia com os alunos. Então vamos lá, se você fosse passar estratégia para o seu aluno, como que você abordaria no curso de treinador? É isso mesmo, Eduardo. Enquanto a tática procura explorar as debilidades, a estratégia. Olha só, esse aí tem que botar aí, né? Vai, professor Eduardo. Opa! Vejam o que ele escreveu. Isso aí dá uma frase, hein? Olha, a tática procura explorar as debilidades. Ou seja, o negócio já está pronto, já foi feito pela estratégia. Porque a estratégia, então, tenta criá-las, né? Bacana. Ó, escreve aí no seu caderninho que depois você tem que patentear isso aí, hein? Já vou botar aqui no meu, gostei disso aí. Frase do dia. Professor Eduardo.
A tática procura explorar as debilidades. Virou filósofo esse menino agora, do xadrez. A estratégia tenta criá-las. Muito bem, hein? Viram que moço danado? Isso aqui é um professor criativo. Ó, já tá no meu caderninho aqui. Eu não sei se vocês vão entender a letra, mas tem até o autor aqui já. Ó, que eu vou fazer nas minhas anotações de tudo que eu vou estudando. A letra vocês não vão entender, mas tem até o autor. Bacana, gostei da contribuição, valeu mesmo. Inclusive no livro do Segal, ele fala que as táticas aparecem de duas formas: ao acaso e através da estratégia. Ao acaso contando mais até com o erro do outro, né? Porque imagina a posição ali de um Karpov conduzindo uma partida, um Botvinnik, um Capablanca. Então, em geral, eram jogadores que enfrentavam. Karpov ainda joga, né? Está aposentado, mas joga mais exibição, torneios rápidos, blitz. O pensado é mais difícil ele participar. Mas esses jogadores, então, enfrentando outros jogadores tão fortes quanto, eles trabalhavam ali a estratégia, manobravam suas peças, ia lidando posicionalmente com o seu jogo para a posição ficar madura, e aí o que eles faziam? Eles exploravam taticamente. Então, primeiro você vai espremendo, atacando o seu adversário, ganha uma vantagenzinha aqui, amplia ela ali, depois converte em um final. Agora, o adversário ele pode errar. Então, esse é o acaso aí, fica mais pelo erro do adversário. Você está tentando conduzir um plano ali para gerar alguma vantagem futura. De repente, o cara dá um peão, de repente, o cara deixa você fazer uma cravada. Bom, aí esse acaso, esse acaso ficou bom, né? Beleza. Então, ó, a estratégia é o plano, né? E a tática é como conduzir esse plano. Agora a gente está falando aqui de motivos, de elementos, de temas estratégicos para a gente poder lidar com as posições. Então, por exemplo, aqui em casa a gente gosta de carro Chevrolet, apesar de que o último que a minha esposa trouxe aqui para casa é da Fiat, mas em geral era Chevrolet. Hoje tem um Chevrolet e tem um Fiat. O último foi Fiat, mas em geral funciona assim: você vai até a concessionária, você compra o carro ali, traz ele e tal, 5.000 quilômetros, você volta lá. Parece que o mecânico, ele é mágico, ele não andou naquele carro, ele não fez nada com ele, e você chega lá e ele sabe exatamente as peças que tem que trocar. Aí você volta com o carro para casa, beleza, o carro anda direitinho, 10.000 quilômetros, você volta lá de novo. E ele sabe exatamente, até parece que sabe o estado que você foi, a cidade que você foi, o cara sabe tudo do carro, é mais impressionante. Você volta lá nos 20.000, 30.000 e assim por diante. Agora, o que esse cara, então, tem para fazer uma leitura do carro e saber que peças que precisam trocar? Simples, ele faz um checklist. Esse checklist vai indicar o que precisa, e ele já tem uma tabelinha. Para 5.000, é provável que essas peças você vai precisar trocar. Então, 5.000, você vai ver o ar-condicionado, você tem a listinha dele lá. Aí 10.000, 20.000, cada um tem algumas coisas diferentes. Uma correia dentada, chega um momento que olha pneu, troca de óleo e assim vai. E uma outra área, por exemplo, o médico. O médico, você chega lá, estou precisando fazer aqui um check-up. Ele te dá aquele monte de exames. Primeiro tem aquela olhada clínica ali, né? Ele olha, te examina e tal. Então, como se fosse a nossa análise no xadrez, é mais visual, é mais geral. Em seguida, tem aquele exame mais apurado. Então, ele vai te mandar fazer um monte de exames. Aí você vai voltar, vai entregar aqueles exames para ele, e ele vai olhar exatamente um índice, se está abaixo ou se está acima
da expectativa de cada um desses exames. E aí, de posse daquela informação, ele vai tomar uma decisão. Então, não é ele, um ser supremo, super inteligente ali, que vai achar o caminho. Ele vai tomar a decisão baseada em fatos, nesses exames. Então, o check-up é assim, o checklist lá do mecânico é a mesma coisa. É um chefe de obras. Ele está ali olhando a segurança da obra. Então, ele tem lá uma planilhinha que ele vai olhando. Como é que está o capacete do pessoal? Como é que está aquele cinto de segurança quando vai para fora da obra? Que tipo de calçado que está utilizando? Como é que ele está lidando com as ferramentas? Tem toda uma lista. Ele vai olhando se está dentro do protocolo ou não. Será que dá para fazer isso com o xadrez? Então, vários autores tentaram fazer isso. Vejam nessa posição as casas fracas, um posto avançado com cavalo em D6. Boa, Eduardo. Então, ó, nós temos aí vários autores que tentaram fazer isso. Você tem o Pachmann, ele fez isso com 6 elementos apenas. Você tem isso lá no livro Estratégia Moderna de Xadrez. Tem vários autores, eu vou citar 3. Você tem um outro autor, que é o Jeremy Silman, o mestre internacional americano, escreveu um livro chamado A Mente do Amador. Ele ensina, já lá no início, a fazer um balanço da posição. Esse balanço da posição, ele tem uma lista de 7 itens. Então, são 7 itens para ele analisar. E o Kotov no Jogue como Grande Mestre, perto ali da página 30, bem no início também, ele dá uma lista maior. Então, ele divide em itens que são constantes, que você já pode pegar um item desse e já brigar pela vitória, e os temporários, ou seja, é só um trampolim para você tentar passar para outro. Então, ele pega 12 que são constantes e 5 temporários. Hoje, nós vamos olhar esse, então, que é bem popular, já trabalhei com os alunos aqui muitas vezes, tem lá no Maestros, tem também no canal do YouTube, né? No canal do YouTube nós estamos com 1020 vídeos lá, então tem muita coisa também. É claro que às vezes é uma palhinha, só um pedacinho de um vídeo de 2 horas que está lá no Maestros, né? Quem tem acesso ao Maestros pega esse vídeo completo. Lá, às vezes a pessoa tem acesso a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, como se fosse um sample. Sample é uma amostra, né? Mas nós temos isso aqui também lá no canal. Já fiz lá para a galera. Então, a ideia aqui é encontrar um algoritmo. Então, o processo de tomada de decisão não vai ser ao acaso, ao gosto do Gerson, ao gosto do Eduardo, ao gosto do Robervan, ao gosto aí do Álvaro, do Carlos, do José Roberto. Não. Este lance ele vai surgir da análise da posição, do elemento estratégico que a gente encontrar, e esse elemento for mais forte, nós vamos apostar nele, e os lances serão feitos em função deste elemento estratégico. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. Então, vamos lá. Primeiro item que nós vamos trabalhar é o... Deixa eu pegar aqui. É o mais básico de tudo, né? Você vai olhar o rei, a segurança dele. Olha o rei das brancas, olha o rei das pretas e me digam aí se está tudo certo. Se o rei das brancas estiver aberto com peso 1, ele está exposto, mas não é atacável, então ignora. Se for peso 2, ele está exposto, mas é atacável, pode surgir um plano para as pretas já de reunir suas peças e atacar diretamente o rei. E para o branco também já tem seu plano, que é juntar as peças e defender esse rei. Então o rei pode gerar um plano. Por isso, Robert Van, que é mais comum a gente colocar a exposição do rei mais na estratégia. E para as pretas, mesma coisa. Se o rei das pretas estiver exposto e for peso 1, também peso 1, peso 2, não vão ver em lugar nenhum. É só termo aqui, né, coisa didática que eu trabalho com os alunos. Existe a debilidade, mas ela não é tão relevante. Peso 1, não dá para explorar por agora. Mas a debilidade está ali, pode ser que em algum momento seja possível. Existe peso 2. Peso 2, existe a debilidade e ela é explorável, ela é perigosa para o adversário.
Então, tá ok aí, né? O do branco está um pouquinho mais exposto, mas o centro está fechado. Nós já trocamos 6 peças menores. Então, não temos aí, né, das 8 peças menores, só temos 2. Então, fica mais difícil passar no meio desses peões aí, gerar ataques. Então, tem que ter linhas abertas para as peças maiores agirem, porque a gente tem mais peça maior aí, né? Nós temos 6 peças maiores, temos só 2 peças menores. Peça menor, bispo cavalo, peça maior, dama e torre. Peça maior tem que ter linhas abertas para elas trabalharem. Então, aqui não tem nenhuma coluna que está aberta, só tem semi-aberta. Uma para o branco e outra para as pretas. Então, não dá para montar plano em cima disso aqui. Agora, material. Dá uma olhada no material. Como é que está de material? O material ele gera plano e o material vem depois da avaliação sobre o rei. Dá uma olhada no material e veja se dá para montar plano. Tem 2 tipos de planos que a gente monta quando está com material a mais. Do capa branca, teoria da simplificação, e lá no livro do Seirawan, nós temos a subjugação. Sabe quando você está numa via e tem uma carreta e você lá com o seu fusquinha. Então, a carreta é a teoria da força. A preferência é sua, mas a carreta vai tranquila ali e você não faz nada. Tá na cidade, né? Geralmente os ônibus fazem isso, né? Preferência sua, o ônibus entra na frente ali e pronto. Vai você lá deixar o seu carrinho ali na frente. Então é a teoria da subjugação, da força. Quem tem mais força vai para cima do outro e acaba ganhando mais material. A simplificação é do capa branca, é da partida English e capa branca. Capa branca joga com uma dama a menos, tinha 6 anos. Capa branca joga com uma dama a mais, o English jogador experiente, jogador forte. Capablanca nasceu em 1888. Em 1904 eles jogam essa partida, então. 1888 e 1894 eles jogam essa partida, então. Aos 6 anos. Isso está no livro Capa Blanca, um de capa vermelha, escrito pelo Panov. O Panov meio que mostrou ali a visão da antiga União Soviética daquilo que representou o Capa Blanca para eles. E aí tem até a posição lá final. Tem um diagrama da posição final, como se fosse assim, uma torre, um bispo e um peão. E seria o equivalente a uma dama. Então ele começou com uma dama a mais, porque era um garotinho ainda, estava começando no xadrez, e era comum lá no passado você dar essa vantagem de material. Tem muitos livros que tratam disso. A aventura do xadrez, né, que hoje chama História do Xadrez, tem isso. A Idade de Ouro do Xadrez, tem muitas partidas antigas que o cara começa com uma torre a menos, um cavalo a menos, uma dama a menos. Imagina hoje você faz isso com uma criança, um aluninho meu de 5 anos, ele te devora ali no tabuleiro, né? Porque os princípios que a gente tem hoje, os fundamentos que a gente tem hoje, não se tinha na época. E aí ele foi trocando as peças, de repente o English olha a posição e só tá lá o equivalente, né, a uma dama, e ele não tem mais peça. Então daí teria nascido, segundo essa visão do Panov, que foi um treinador importante, né, foi grande mestre. Panov chegou a jogar grandes torneios, fez esse livro bacana, Capa Blanca. Esse livro eu li ele em 1992, estava no meu 3º ano de xadrez. E 4º ano, né? Comecei em 89. Terceiro, então, né? Do 4º ano. E aí é um livro que me impressionou muito, né? Pela qualidade técnica das partidas. Mas bacana que tem essa posição lá. Dali teria surgido, então, a teoria de simplificação de Capablanca. Ele ainda um menino, ele utilizou a vantagem material que ele tinha
para ir trocando. Hoje, a gente já tem uma visão completamente diferente, né? Olhando as partidas dele, é uma visão que ele trocava um bispo que estava menos ativo dele por um bispo que estava mais ativo do outro. Se uma dama estivesse mais centralizada do outro, ele tentava trocar. Ele ia tirando do tabuleiro aquelas peças que estavam melhor do adversário posicionadas e pior posicionadas dele. Então, a teoria de simplificação de Capablanca é muito mais ampla que só o material. Aí, ó, Eduardo já conhece até a partida. Legal, isso aqui é bom ser professor, o cara conhece tudo. Tá aí material, gente. Como é que tá o material? Tá igual? Alguém tem vantagem? Faz o balanço aí para mim. Está igual. Então não dá para montar a teoria de simplificação, não dá para montar um plano aí em cima da teoria da subjugação, nem o da força e nem da lei do menor esforço, porque uma é a teoria da força e outra é a teoria do menor esforço, porque você entra numa zona de conforto ali de só ir tirando peça e ficando aquilo que está com vontade. Tem uma torre a mais? Troca tudo, com a torre a mais você ganha facinho, né? Vai lá e dá um mate com rei e torre contra rei e torre. Em geral, os adversários até abandonam antes, mas a subjugação ela ganha mais rapidamente a partida. Porém, você pode errar o seu ataque. O adversário ainda tem peças no jogo, ele pode fazer algum contra-ataque. É mais arriscado. A simplificação você consegue gerar vantagens mais duradouras, corre menos risco. Então, é a teoria ali como se fosse do menor esforço. Agora, a teoria da subjugação, a teoria da força, ela é uma teoria do risco, porque você vai para cima, pode sofrer contra-jogo, você pode errar também seu ataque. Até aqui, tá beleza? Não deu para montar plano, item 1 e item 2, não tem jeito. Aí, passa para frente. Isso aqui, pessoal, a gente faz automático, tá? A gente abate o olho, é que aqui a gente está fazendo de forma didática para o nosso aluno. Você vai fazer uma vez, e aí pode dar até a tabelinha para ele, ele vai olhando ali, depois ele joga a tabelinha fora. Só não pode usar a tabelinha num torneio. Se usar essa lista no torneio, essa relação de elementos ali vai dar problema. Agora, vamos para estrutura. Estrutura simples agora, olhando só estrutura de peões. Olhando só os grupos de peões. Como é que está isso? Eduardo, do branco é superior, estrutura de peões. Eduardo está gostando mais do branco. Agora eu quero ver você me explicar por que, que o branco está melhor aí. Vamos lá. Pessoal, vocês podem participar, interagir aqui comigo. É essa a ideia, a gente fazer um curso interativo. Só não tem como abrir o som aqui, né? Porque senão tem o som ambiente de cada casa e fica difícil depois para o aluno nosso que for assistir ao vídeo. Mas digitem aí, participem, é isso que vai gerar ganho cognitivo. Tem mais peões na ala da dama, mais difícil no momento de ser explorado. Tem o peão de A que é fraco. Pessoal, estrutura nós estamos olhando agora só os grupos de peões. Depois vai ter a qualidade de cada peão. Aí sim a gente vai ver um a um.
Pessoal, a estrutura que nós estamos referindo aqui são os grupos de peões, as ilhas. Então, ó, nós temos 2 para as pretas e 2 para as brancas. Então, aqui estaria igual, não dá para montar plano. A qualidade de cada peão, isso a gente vai ver depois. São 7 tipos de peões que podem ser débeis. Dobrado, isolado, avançado, atrasado, colgante, semicolgante, bloqueado por peça, especialmente um cavalo. Mas não é o momento ainda, é só para contar os grupos. Por que a gente conta os grupos? Porque suponhamos que tivesse lá 6 peões para cada lado. Mas este está um grupo de 2, 2 e 2. Ou seja, 2, pulou 1, depois tem 2, pula 1 e fecha com 2. Do outro lado tem 6 peões, mas ele está num grupo de 3 e 3. 3, pula 2 casas, depois 3. Então, aqui, ó, nós temos 3 pontos para gerar ataque. E aqui só tem 2 pontos, porque eles estão no mesmo grupo, eles se defendem. Então, este grupo que está com a maioria de peões, de ilhas, de grupos de peões, não deve trocar peça, deve jogar o meio jogo. Porque se ele jogar o final, vai ser mais difícil, porque ele vai ter 3 pontos a ser atacado e não vai ter muito poder de reação, porque não vai ter quase nenhuma peça em jogo no final de partida. E ao passo que quem tem 2 blocos de peões tem mais facilidade para se defender, porque os peões durante algum tempo eles se defendem. Então é para isso que a gente conta a estrutura, tá? Beleza? Até aqui, tudo certo? Então, até agora, nada. Nada ajudou a gerar plano. Agora, a gente tem o peão passado, que é o peão mais forte que nós temos no xadrez. Peão passado. Tem peão passado aí? O que é o peão passado, pessoal? O que é o conceito do peão passado? Quem me explica? Ó, o Álvaro disse que não tem, o Robervan disse que não tem, o José Roberto viu um peão passado em F5. O Álvaro está explicando que é um peão que não tem adversário na sua frente. Que não tem peão ao lado. O Robervan completou. Então, vamos pegar a ideia, então, do Robervan e a ideia do Álvaro. Então, a gente junta as duas coisas. Peão passado, se eu tirar, por exemplo, esse peão aqui, ó, o peão de E5 vira peão passado. Porque não tem nenhum na frente nem do lado. Basta empurrar e fazer dama com ele. Ah, professor, mas tem a dama, tem a torre, não tem problema. Dama e torre é fácil você tirar. Difícil é arrancar o peãozinho da frente. Então, agora, José Roberto, o peão de F5, a gente chama ele de peão livre, porque na frente não tem nenhum. Inclusive, tá vendo que tem uma maioria aqui, ó? Ó, a maioria de 3 contra 2. Quando você tem a maioria de 3 contra 2, o primeiro que você avança para gerar o peão passado é o livre. Ele que dá o combate primeiro. Mas ele
está passado do mesmo jeito. No final pode criar um peão passado. Ah, sim, mas é um peão passado em potencial, que tem uma maioria de peões, mas peão passado não tem. Qual que vocês estão falando? Nessa posição não existe peão passado. Tem maioria de peões. Aquela primeira frase. Vamos lá, colocar a primeira frase. Vai passar do mesmo jeito. Do Álvaro, deixa eu pegar lá atrás. Peão que não tem adversário na sua frente. Na frente e do lado. Não pode ter do lado também, não pode ter peão lateral. Porque senão o peão lateral toma, né? Isso. Legal. Saiu o peão D6. Sumiu ele. Isso. Aí ele vira peão passado. Mas é em relação ao peão. Quando a gente estuda a teoria do peão passado, está lá escrito: peão passado é aquele que não tem peão nem na frente nem do lado do adversário. É só empurrar e fazer dano. Pode ter cavalo, pode ter torre, pode ter dama, é em relação ao peão. Isso, em relação ao peão. Beleza? Certinho até aqui, ok, peão passado não tem nenhum. Tem maioria de peões, né? Tem um peão passado em potencial. Agora, presta muita atenção nesses 5 e 6. Nestes 5 e 6, e mais o 1 e 2, mas o 1 e 2 é mais simples, 1 e 6, dos 17 itens que a gente vai ver, dos 17 que nós vamos ver, esses dois são os mais interessantes. Eles são mais sutis, isso aqui é o que dá mais diferença na estratégia ali do nível médio avançado. Uma estratégia mais básica, o rei e o material é o que mais as pessoas veem. Estrutura também. Até a gente já viu isso lá no Pacman, né? Então vamos lá. Vamos pegar os 5 aqui. Eu acho que nós perdemos a formatação aqui. Vou ter que tirar tudo, fazer de novo. Mas só vou lá para o 5, tá? Ó, vou para o 5 agora. Os 5 são peões débeis, os peões fracos. Então, isso aqui é muito importante para o aluno, porque uma aula dessa que vocês fizerem é para a vida toda. Ele vai aprender a fazer uma leitura posicional que durante 10, 20, 30, 40 anos que ele jogar xadrez, ele vai lembrar dessa aula. Então, peões débeis. Então, é uma aula que precisa ter muito capricho com ela, que a todo momento a gente está lidando com estratégia. Tem peões fracos nessa posição. Quais são os peões fracos? Identifica eles aí para mim. Os peões fracos, os peões débeis.
Ó, Eduardo, achou A, B e E. Álvaro, B7. Então, de pretas, B7, A5, E6. Casou também com a ideia do Álvaro, que falou B7. Brancas, o Carlos, D4. H2 não. H2 ele muda o status dele. O que é atrasado aqui, você pode mudar o status dele. Então, ó, esse, D4. O Álvaro já tinha achado A5. O Carlos, A5, B7, E6. Mas estou em dúvida, B7, ele pode ser atrasado? Isso, ele é atrasado. Se ele tentar jogar ali, ele vai ser tomado. Peão toma em B6, direto ou en passant, se ele der 2 passos. Então, esse é o peão atrasado. Depois nós vamos ver se é peso 1 ou peso 2. Se ele é atacável ou não, mas ele é débil. Aí tem que ver a intensidade da debilidade, mas ele é débil. Ó, B3 também. Muito bom. Certo, pessoal? Tem 5 peões fracos. E esse aqui realmente a gente engana com ele. Porque ele pode mudar o status quo dele. Ele pode ir para H3, pode ir para H4. Então, se ele pode mudar... Por exemplo, D4, como é que eu mudo ele? Não tem jeito. A5, como é que eu mudo? B3, B7, E6. Então, são peões que eu não tenho como mudar a posição dele. Não, H2 e H7 não são fracos, não. Não, eles não são atacáveis, mesmo, porque eles mesmos se defendem. Aqui, ó. Esse sim, ó. Esse sim, ó. Mas H2 e H7, tenta atacar ele para vocês, dá um passo para frente. Né? É o que a gente chama de debilidade estática. Tá, e a gente pode considerar... Ah, mas beleza, vamos senão todos a gente tem que considerar, então, fraqueza. G7, tem que considerar também, né? Então, esses peões que eles se ajeitam ali, eles se ajustam sozinhos, aí a gente não coloca na nossa lista. Vamos lá. Beleza. Aqui, então, é o seguinte. Agora vamos tentar descobrir quais peões que são peso 1 e quais são peso 2. Então, primeiro, vamos descobrir peso 1. Aquele peão que é uma debilidade, mas não é fácil de atacar. Está ali a debilidade, está ali só, mas a gente não consegue fazer nada com ela. Quais são os peões que vocês acham que não são fáceis de atacar? Ó, B7, E6. B7, peso 1. Difícil a gente atacar ele. Esse, pelo menos no momento, peso 1. Esse, peso 1. Agora, tem 2 peões aí que são peso 2, D4 e A5. D4 também é, o mais fraco de todos, inclusive, é D4.
que é o peão atrasado numa coluna que está semi-aberta. A coluna é toda das pretas. As pretas podem triplicar nessa coluna. Professor, mas não vai ganhar esse peão. Não tem jeito de ganhar esse peão. Não tem. O branco pode fazer um cavalo H4. Ó, o branco pode fazer um cavalo eu estava analisando aqui H4, mas simplesmente volto para H6. Um cavalo E2. Sim, mas o cavalo mexe, né? O xadrez é dinâmico. Por exemplo, o lance da partida, inclusive, foi cavalo B1. O Tivendi que jogou aqui cavalo B1. Então, você tem como triplicar. Torre D5, dama D7. Torre D8. Vai tomar? Não vai. Mas é aquele detalhe de um ser ativo e outro passivo. O peão mais fraco dessa posição é D4. Ele é o peso 2. Mas esse peão também aqui é complicado de A5. Cavalo A3, cavalo C4, cavalo lá, um ataque. Dama F2, dama E1. Tá vendo? Vai escravizar duas peças. Porque muitas vezes o peão que a gente ataca, a peça que a gente não toma essa peça. Mas você prende o adversário, você escraviza ele. Professor, mas você tem dois ataques, tem duas defesas, então tá tudo certo. Imagina se forem as mesmas peças. Então você tem lá uma dama e um bispo defendendo um peão. Aí você tem um cavalo e uma dama atacando. Tá 2-2, tá? Mas quem tá no ataque pode sair a qualquer momento. Quem tá na defesa fica escravo ali. Então, o lado atacante, ele vai fazendo novas frentes e depois, do nada, ele leva essas peças que estão ali atacando para essa outra frente. E às vezes não dá tempo do adversário mobilizar. Então, essa teoria, inclusive, é a teoria das debilidades múltiplas, das múltiplas debilidades, que é do Rubinstein. Então, o princípio das duas debilidades, ou 3, ou 4, ou 5, é para você converter as vantagens. Geralmente, isso se faz mais no final de partida. Então, você vai acumulando vantagens, ampliando, mexe na ala da dama, mexe no centro, mexe na ala do rei. Uma hora vai sobrar alguma coisa. Não dá para defender o quê? A5? Da hora. Torre A8. Cavalo A3. É isso? Dama F8, por exemplo. Cavalo C4. Bispo lá. Dama aqui. Acho que dá, né? 2-2. Ou você tentar defender com a dama, tem que tirar a torre para algum lugar. Bom, beleza então. São 7 tipos de peões fracos. Dobrado, isolado, avançado, atrasado, colgante, semicolgante e bloqueado por peça. Ó, então, vamos lá. Ah, tá. Beleza. Com a dama, então, a gente vai ter que fazer aí um malabarismo, né? O que foi que eu fiz aqui? Fiz alguma caca. Ah, tá. Cavalo B1 com a dama. Deixa eu ver o que a gente poderia fazer com a dama. É aqui que você está falando, né? Cavalo C4, bispo D8. Mas aqui a gente ainda está defendendo. Aí tem que levar aqui. Acho que ainda consegue defender. Mas dama e bispo, né, para dar essa ideia do dama e cavalo, fica bem mal posicionado mesmo as pretas, a dama, né? Bom, voltando lá. Aí nós vamos para o item 6. Esse aqui é danado
de frequente, muito comum esse item 6, são as casas fracas. Casa fraca, ela só pode acontecer da terceira à sexta fileira. E de preferência, se tiver um bracinho lá defendendo, é mais interessante. 6. Casas fracas. São buracos na posição que você pode entrar com suas peças. Então, ó, lembrando que casa fraca surge por conta do avanço do peão. Então, na oitava e na primeira nunca tem. Na segunda e na sétima também, que os peões estão ali. Então, é em relação ao apoio desses peões. Pode ser na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta. Só pode ter casa fraca sim. E um conceito mais estendido de casa fraca é aquela onde você tem ali um bracinho defendendo, um peão defendendo, alguém defendendo, porque senão você coloca a peça ali e o cara tira. Então, um conceito bacana, especialmente se for um cavalo, tem que ter um protetor. Esse protetor costuma ser o peão. Ó, vamos tentar buscar as casas fracas. Ó, B6. D6, já achamos duas. Muito bom. B4. D5. E4. Pronto, todas aí. As principais casas estão aí. Agora nós vamos identificar também peso 1 e peso 2. O que não dá para explorar, o que que dá. Professor, mas peraí. Você falou da terceira a sexta? Ué, essa casa aqui seria fraca então, ué? A3 seria fraca? Deixa eu botar uma peça aí para você ver o que eu vou fazer com ela. Bota um bispo aí. Eu vou dar uma rasteira nesse bispo rapidinho e já vou ficar com ele. A3 também é a mesma coisa. Então, quando você olha essas posições aqui, ó, aí tem as proteções. Ó. Tem o bracinho defendendo. Tem umas casas que tem até dois bracinhos. Tá vendo? Ó, aqui tem até dois. Então, já é um conceito um pouco mais estendido. A casa fraca, E3 é casa fraca, H3 é casa fraca. A3, mas não adianta, coloca uma peça para você ver que a gente sapeca ela, não tem jeito. Então tem que ser algo assim, mais lógico, né? Não é só ter a debilidade, tem que ver se ela é explorável. E aí pode ser peso 1 e peso 2. Dessas 5 casas que nós achamos, tem especialmente uma casa aí é disparado peso 2. Aí tem uma outra que eu sempre discuto com o aluno acha que é, eu acho que não. Posso até concordar com ele, mas tem uma que não tem aluno que não acha essa casa peso 2, que é uma debilidade que é muito difícil aí de ser defendida. Onde é que está a principal debilidade na questão das casas fracas? Ó, D5 e D6. D5, D6 e B6. O que mais aí que vocês acham? Eduardo e Carlos já deram o parecer deles. Alguém mais? Quer dar um bom pitaco aí? Vai que o adversário aceita, né? O Botimirique não ofereceu empate aqui não, ele jogou essa posição e ganhou. Pessoal, a casa mais fraca aqui é D6. Lá no Seirauan também, no livro de estratégia, que é o volume 1 que ele fez, são 5 volumes. Um ele fez com o Silman, o 2 também, o de táticas. Chama Xadrez Vitorioso. Ele fala que um cavalinho
Na sexta fileira, apoiado ali por um peão, é como se fosse um espinho na garganta do adversário, incomoda o tempo todo. E é a melhor fileira. A melhor fileira para você ter, né? Porque na sexta ali ele ataca 8 casas, sendo 6 no campo do adversário. Se você está na quinta, ataca 4 no campo adversário e 4 do nosso campo. Então na sexta realmente é bem eficiente. Então D6 é disparado mais. Agora D5 também. Alguns alunos acham que pode ser peso 2. A questão é que quando você colocar uma peça aqui, e nem vai ser um cavalo, né? Porque tem que ser uma torre, algo assim, vai estar dentro do seu campo até. Porque pelo fato do branco ter jogado C5 e E5, gerou uma debilidade em D5. Mas a peça que você colocar, você vai estar dentro do seu campo. Agora, quando o branco colocar a peça lá em D6, vai estar 2 casas além do seu campo. Então, está muito dentro do campo do outro. É bem perigoso. Então, D5 eu coloco como peso 1. Agora, quem quiser também botar peso 2, está valendo, né? Porque, de fato, tem 2 peõezinhos defendendo, tem 2 bracinhos defendendo, mas não parece ser uma casa que vai incomodar muito o adversário. Eduardo E4, casas 2 na sétima, E2 na oitava. Pera. Ah, sim, tá, ok. Cavalo na sexta, isso, ataca tudo. Cavalo na sexta é venenoso, muito difícil. Às vezes até um cavalo, ali não é possível porque tem exatamente 2 defensores. Mas quando só tem um defensor e um peão, às vezes o adversário até sacrifica a qualidade, né? Por cavalo e peão. Fica com um ponto a menos, mas pelo menos tira esse incômodo aí. Beleza? Item 7, que ainda tem um monte, mas esses agora são rápidos. Par de bispos. Por que mesmo um par de bispos é bom? E quando que ele é bom? Item 7, par de bispos. Isso, posições que estão abertas. Nós discutimos isso lá no curso de instrutor. Falamos até do Capablanca, né, o livro Lições e também Fundamentos. Tem um curso dele aqui no Maestros. Então, se tiver o centro ali aberto, não tiver peões, e peões nas 2 alas, os bispos ficam muito fortes. Quando você tem 2 bispos, então tem uma conta muito maluca lá no Tratado Geral de Xadrez do Grau. Ele fala o seguinte: quanto vale um cavalinho? Esse livro eu adoro ele e o Serauão. Parece que os caras estão conversando com a gente. Eu até brinco com os alunos. O professor, acho que você é meio doido. Ah, não tem problema não. Eu, inclusive, gosto de conviver com doido, porque doido tem ideias diferentes, né? Se você está me achando doido, tá bom. Sinal que eu estou pensando fora da caixa. Aí é o seguinte, parece que o autor está tomando um cafezinho com a gente, comendo um pão de queijo e tal, do tanto que ele dialoga com a gente, tem coisas bem humoradas. Os 2 autores, assim, Tratado Geral de Xadrez do Grau e o Xadrez Vitorioso Estratégia. Tem 4 volumes ou tem 5 volumes. E aí ele fala assim, ele brinca, enxadrista bisonho, né? Que é tipo capivara. E aí, seu capivara, quanto vale o cavalo? Aí a gente fala 3. Aí fala assim, quanto vale o bispo? Aí você fala, bom, em geral é 3,5. 3,5. Aí ele fala assim, e 2 cavalos? Tem essa opção também do 3,25. Hoje estão falando em torre 4,5, né? E vai. Então, tem várias referências aí, mas em geral é 3 ou 3,5. 3,25 para o xadrez atual é muito válido, inclusive. Aí você fala assim, 3 mais 3, um cavalinho mais outro cavalinho, vai dar 6.
Aí você vai lá, nos dois bispos. Aí ele coloca 3,5, mais 3,5, você acha que vai dar 7. É como se fosse o 2 mais 2, não dá 4, dá 5. Aí ele bota um 8. Por que que dá 8? Porque onde é que tem o problema o bispo? Um bispo de casa clara não ataca a casa escura. Um bispo de casa escura não ataca a casa clara. Junta os dois bispos, aí eles ficam muito fortes. Muitas e muitas partidas são ganhas por conta da força do par de bispo. Contra bispo cavalo ou 2 cavalos. Então, se a posição está aberta, eles são venenosos. Um cavalo e outro cavalo não melhora de jeito nenhum a posição dele. É igual. Um carrega 3, outro 3. Mas o bispo 3,5 mais 3,5 em posições abertas vira 8. Tamanho a força dele. Por isso que ganha. Beleza? É claro que isso aí é mais para assustar o aluno ou chamar a atenção do aluno. Nossa, 3,5 mais 3,5 dá 8, é? Que esquisito. A gente brinca até do 2 mais 2 dá 5, não dá 4, né? Que são aquelas contas meio tortas. Ou seja, tudo na vida é relativo. E tem algumas posições de xadrez que são relativas também. Semelhante ao 3,25 do Álvaro. Hoje o 4,5 da torre, né? Muitos autores estão dando a torre como 4,5. Vamos lá, 8. Beleza, par de bispos? Lembrando que tem que estar em posição aberta, senão o próprio cavalo pode ser igual ou até melhor, como a gente viu lá no curso de instrutor. Par de bispos. Agora a gente vai para o centro sólido de peões. Pessoal, já está acabando, tá? Ô, professor, mas você gastou 1 hora e tanto para ver até o 7, como é que você vai ver até o 17? Pois é, mas os outros são bem simples. Você não tem que explicar, por exemplo, 10, 11 e 12 é domínio de coluna, domínio de fileira e de diagonal. Por si só, já se explica. Depois você vai para os itens mais coadjuvantes ali, você tem vantagem de espaço, é muito simples, ver quem tem vantagem de espaço, desenvolvimento. Quando não é abertura, nem tem desenvolvimento, então é mais simples. Centro sólido de peões, não é só centro de peões, centro sólido de peões. E aí? No quesito centro, quem domina o centro? No caso, centro de peões, hein? Isso. Nas 4 casas do centro já tem 2, pronto. Então o centro é do branco. Aí vem a outra parte. É sólido? Esses peões são sustentáveis? Tem algum problema com eles? Ó, o Eduardo acha que é sólido. Vocês concordam com ele? É isso mesmo? O peão de D4 não era o nosso peão mais frágil? Quando a gente olhou a qualidade de cada peão, onde tinha problema? Esse centro, se cair o peão de D4, o de E5 e de C5 vão ali de brinde, vão de bônus. Porque é o que dá sustentação para eles. Mas é difícil cair D4, só que é o peão mais fraco que tem, né? Até cair ele é sólido. Como que ganha esse peão? Pessoal, é que a gente tem que imaginar que o xadrez é dinâmico. O cavalo vai mexer, as outras peças vão se mexer. Você pode triplicar na coluna D, entendeu? Assim, você não pode olhar a posição só a agurinha. Tem que ter um olhar mais apurado. As peças se mexem pelo tabuleiro, né? Bom, se você considera esse centro de peões que é do branco, tá beleza. Mas não vou brigar com vocês. Se vocês acham que esse centro é sólido,
esse centro é sólido e pronto. Mas inclusive, defendo até a morte o direito de vocês, democrático, de achar que esse centro não tem problema. Mas eu continuo achando que tem, cada um com as suas ideias aí. Né? Mas é importante observar e mostrar para o aluno que esse centro de peões é do branco, o domínio é do branco. Né? Mas o autor ele vai um pouquinho além, ele pergunta se é sustentável ou não. Para mim, eu acho que esse centro tem problema, tanto é que nós já apontamos lá quando vimos a qualidade de cada peão. O peão mais fraco dos 5 peões que nós apontamos é exatamente o peão de D4. Então, para mim, esse peão está doente, não tem problema. Vamos lá. Pode ser que não tome, mas escraviza. Para o seguinte agora. No 9, vocês já ouviram falar de debilidade periférica? Vocês já ouviram falar de debilidade periférica? É o nosso item 9. Aí vocês já vão lembrar de cidade. Está falando de cidade, professor? Periferia. Parcialmente sólido. Temporal. O Zé Roberto achou meio termo aí, ó. Parcialmente sólido. Temporal. Boa, menino. No caso, as brancas. Então, isso é um termo que a gente acha curioso até, né? Porque ele fala do conjunto de casas fracas. Então, você tem uma casa fraca, é um buraco ali. Mas você tem um conjunto de casas fracas que a gente chama de debilidade periférica. No sentido aqui que ele quer utilizar, é o conjunto de casas brancas ou pretas. Periferia, no caso não beirada, né? Periférico, no caso aqui casas brancas e casas pretas, ou as casas brancas ou pretas estariam fracas. Então, por que estariam fracas? Qual será o problema ali? Então, por exemplo, os peões das pretas estão acentuadamente, os mais próximos ao centro, é os que têm mais relevância agora, estão nas suas casas claras. P7, C6, E6, F5. O bispo é de casa escura. Opa, isso dá química, isso aí dá samba, isso aí eles conseguem uma boa conexão. Um não atrapalha o outro, uns protege as casas claras, outro as casas escuras. Ao passo que o branco, ele tem peões acentuadamente nas casas escuras, C5, D4, E5. No caso dos 7 peões que ele tem 5 nas casas escuras. Quem defende as casas claras? Teria que ter um bispo de casa clara, mas não tem, ele já saiu. Então, existe um problema aqui de debilidade periférica. Esse conjunto de casas claras, segundo o autor, é um problema, porque você vai sempre ter essas casas órfãos, falta alguém para vigiar. Então, este é o conceito, tá? A partida melhor que eu já vi até hoje é Polugaevski e Mequinho. Mequinho perde uma partida lindamente analisada pelo Dvoretsky, lá no livro, volume 2, do Treinamento de Elite. É um livro que foi traduzido para o espanhol. Tem Treinamento de Elite 1 e 2, está no volume 2. Partida muito bem analisada. Essa partida também está no livro A Arte da Análise, do Tiemann. São 24 partidas analisadas e o Tiemann faz uma boa análise ali também dessa partida Polugaevski e Mequinho. Só que o Mequinho perde por conta dessa debilidade periférica. Conjunto de casas fracas numa cor, brancas ou pretas. Isso no nível mais avançado de xadrez é muito utilizado. No caso, as casas brancas, perfeito, né? Porque falta os bispos da casa branca. Muito bem. Joia. Vamos para o 10. Fácil, né? O que é o 10? Domínio de coluna. Aí você olha,
Se tem aberta, se tem semi-aberta, se tem fechada que pode abrir. Aí a gente vai para o 11. Só colocar aqui então. Fala, se o professor soubesse que essa aula ia ser pesada assim hoje, até faltava dar aula. Pegava o vídeo depois, via os resuminhos, acelerava o vídeo e tal, né? Essa aula realmente é uma aula, das aulas de estratégia que eu faço, é a aula mais pesada, né? Eu, inclusive, tem muitos vídeos, muitas aulas que eu já fiz de 2 horas, né? A gente dividiu hoje tática e estratégia, mas é de tamanha importância para a carreira inteira do aluno. Uma aula como essa pode ter uma diferença enorme, que ele vai aprender a fazer uma leitura da posição, um raio-x da posição. Professor, mas como é que ele vai gastar 1h30, 2 para poder fazer uma leitura de uma posição? É que depois ele vai gastar segundos para fazer isso. Ele vai olhar lá e rapidinho já vai fazer. Aprendendo a fazer a leitura de temas, ele vai descartar automaticamente. Como descartou o par de bispos, que não tinha, o rei, que não podia explorar, o material, que não estava mais. Ó, então é coluna. E com isso a gente fecha fileira e diagonal. Coluna, fileira e diagonal. Então aí a gente vai comparando um ou outro, quem tem mais facilidades aí. E para finalizar, são os temas coadjuvantes, não são os temas principais. Qualquer um desses 12 temas aí já dá para brigar pela vitória. Esses 5 que eu vou colocar agora são temas coadjuvantes, que a gente só usa eles para poder servir de trampolim para passar para outros maiores, um desses 12 anteriores. Então você tem o problema de espaço. Um tem mais espaço e o outro tem menos espaço. Dificilmente você ganha por conta do espaço. Você utiliza o espaço, a vantagem territorial, para poder desequilibrar a partida e ganhar em cima de um outro tema. Você vai espremendo o cara, uma hora pode cair um peão, pode cair uma qualidade, e não exatamente pela questão de espaço, é que ele vai servir de trampolim para um outro. Desenvolvimento. Desenvolvimento é da fase de abertura. Nós não temos aí mais abertura, então esse pula. Harmonia das peças. Harmonia. Então, aquela boa conexão. Olha essa posição aqui para vocês verem. Dama conectado com a torre conectado com a outra torre, a dama também com essa torre, o cavalo aqui. Uma torre com a dama com a torre, a dama com o bispo. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Colocar as peças em jogo. Fase de abertura, que não tem mais. Não tem como analisar, porque às vezes um termina o desenvolvimento em 10 lances, 12 lances, e o outro ainda tem peça por desenvolver. Você não vai ganhar por conta daquilo, mas pode ser um fator que desequilibra. Peça fora de jogo. Aí tem que fazer o reagrupamento. Você não vai ganhar porque o outro está com a peça fora de jogo. Um cavalo que está mal colocado. Aí ele tem que realocar aquela peça. Ele tem que reagrupar aquela peça fora de jogo. Ele chama de peça desacertada. Peça fora de jogo. E 17. Aí é o controle de centro por peças. Então, pressão no centro por peças. Controle do centro. É o centro hipermoderno. Por peças. Aí você conta. A dama, torre, cavalo. Quem está atacando de peça? Quem tiver mais ataque de peça está com vantagem nesse quesito. Então, aqui só uma torre, né, que ataca. Então, o branco tem uma dama atacando o centro, tem uma torre atacando o centro, tem cavalo atacando o centro. Por raio-x também essa outra torre. E aqui só tem esta peça. Então, sinal que o branco tem domínio maior. E aí o Botvinnik botou isso tudo na balança e fez aqui cavalo B1.
O Eduardo já tinha cantado a bola lá no início. É, meu amigo. Casa fraca D6. Bispo D8, cavalo C4 e bispo aqui. Aí ele fez cavalo D6. Então, esse cavalo D6 aqui é como se fosse um espinho na garganta. Uma hora vai ter que tomar. Ele não toma agora, ele joga a torre K. Aí joga a torre B1. Por que torre B1? Ele quer abrir aqui. Essa coluna está fechada, ele quer abrir. Aí, o que acontece? A dama vai para D8. No que faz B4... Acabou a debilidade. Pois é. Por isso que eu falei que o xadrez é dinâmico. Já já acabou até o cavalo, inclusive, a vantagem do cavalo sobre o bispo. Torre toma aqui. Surgiu mais uma debilidade. Surgiu uma debilidade em A4. A debilidade de B7 ficou acentuada e aí precisa tomar. Agora a gente toma de E, tem um peão passado, agora defendido, a 2 casas da coração. Peão de E6 virou peso 2. Então, são aquelas dinâmicas da partida, à medida que vai tocando o jogo, vai mudando, né? Aí atacou B7. E tem uma pressão muito fácil agora, que é dama E2, dama C4, torre E3, e consegue gerar aí muitos ataques pela coluna E. E assim, o Botvinnik ganhou. Deu até um trabalhinho ali, porque uma hora ele defende, como é que ele jogou aqui? Ele jogou dama E2, torre E8, aí torre B3, dama A8. E o Botvinnik deveria ter jogado, tetracampeão do mundo, né? Deveria ter jogado, seria, que é 1936 ainda, H3 ou rei G1, ele jogou isso aqui e levou essa pedrada aqui, ó. B5. Não tirou. Aí essa tática, tá vendo? Aquele erro tático que acontece, né? Se tomar, toma de peão e perde a dama. Aí, humildemente, ele teve que voltar. Porque ele voltou e levou mais um tático. Aí ele tirou para G1, poderia tirar para H3, ou para G1, poderia tirar, né? E aí, essa posição aqui que foi jogada, ele acabou ganhando. Aqui tem 2 peões passados. Mas ganhava muito fácil, não levando o tático. Jogava rei G1, por exemplo, ou rei H3, e no próximo faria dama C4, um ataque, torre E3, outro ataque, torre B2, torre E2. Pronto. Não vai conseguir defender isso. Então, o que gerou o plano para o Botvinnik? Grande mestre leva tático também, mas era só jogar rei G1. O tático estava meio escondidão aí, mas a posição estava tão boa que conseguiu ganhar ainda. Pessoal, beleza, passou um pouquinho hoje, né? O aluno das 10, aluno das 10 não vai gostar não, mas foi legal aí que a gente conseguiu fazer todos os itens, ilustrei, mostrei cada um, né? Debatemos, que aula gostosa é essa. Essa é a aula que a gente vai, se a gente conseguir fazer aula assim com os nossos alunos, ou mesmo a gente como jogador, né? Se estiver estudando uma posição, a gente conseguir esse nível de profundidade, de análise, de interação ali com a posição, se for uma aula em grupo, né, com os colegas, é isso que faz a gente avançar. Essa aula que você fica lá, só o professor, eu quando estou assistindo o vídeo, eu vou anotando, vou fazendo os resumos. Nada de aprendizagem passiva. Aprendizagem passiva não adianta, você esquece tudo. Tem que ser aprendizagem ativa. Você participando como aula em grupo, ou então anotando ali um caderninho, fazendo os resumos. Né? Beleza, pessoal? Joia! Carlos, deixa eu ver o que o Carlos está perguntando aqui. Obras sobre tática. Ô Carlos, ao final do curso, no último dia, eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Mas uma obra de tática que o pessoal usa muito, no nível mais avançado, é a enciclopédia de combinações. No nível mais básico, o do Maxim Bloch, que é a base do CT-Art, que é vendido lá pela Convecta, é vendido pela Chess King. São 1001 motivos táticos. Tem 1001 diagramas de motivos táticos. Na minha época, a gente estudava 1001 combinações de mate do Reinfeldt,
1001 Combinações e Sacrifícios Brilhantes. Mas fica já esses 2 livros aí como indicação, tá? E eu havia falado um do Axel Smith aqui, que eu gosto muito. Nós fizemos até um curso, chama, vai estar em inglês, né? Que é o método Woodpecker, o método pica-pau. Você vai insistindo, você vai batendo ali até aquilo ceder. Joia? Tem algum APV para estudar estratégia? Joia, vamos lá. Também vou falar no final do curso. A bibliografia vai ser lá no final do curso. Mas já vou adiantar aqui de novo. Chess King. Chess King tem estratégia. Eu comprei um da Convecta chamado Chess Strategy. Tem mais de 3.000 diagramas. É o melhor que eu já vi. Tem a versão para celular também. Então é só você entrar na Chess King e ver o módulo estratégia. É pago. Todos deles é pago. Tem só um sample. Tem uma amostrazinha para você ver se você gosta. Mas tudo para celular é baratinho, né? Porque eles vendem ali milhares, milhões, então fica muito baratinho. Álvaro, 1234. Ah, tá. Modern Endgames. Aí, ó. Legal. Beleza, pessoal? Abração, que já tá muito aqui passado da hora. Senão o pessoal não vai querer vir para a aula mais, que o professor não libera. Fica de castigo aí depois da aula. Atrás da porta, inclusive, debaixo da carteira. Até mais, gente. Obrigado aí. Até amanhã. Amanhã a gente segue aqui com os nossos estudos.